Oi, 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 pessoal, boa noite, tudo bem? Bora lá para mais uma live nessa segundona. Vamos falar sobre como começar nessa área da rotulagem de alimentos. Então, gente, ó, eu tô aqui com vários tópicos que eu deixei anotado, tudo que eu quero falar. Vocês mandaram sugestões de temas aqui na caixinha também. E eu também peguei algumas dúvidas que apareceram na caixinha de ontem, que era sobre esse tema. Então eu vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês. E ó, desafio, hein? Eu quero ver quem tá aqui só esperando o momento certo de começar. Começar hoje. Se não der pra começar hoje, começa amanhã. Se joga na rotulagem, gente. Se joga na rotulagem, beleza? É pra sair daqui animado, ó, empenhado em começar nessa área. Bora lá, gente. Se vocês tiverem dúvidas ao longo da live, quando eu tô muito concentrada no que eu tô falando, eu não consigo ler o chat muito bem. Então, se vocês tiverem dúvida ou algum tópico que vocês querem que eu aborde aqui, manda na caixinha de perguntas, tá? A caixinha de perguntas aqui da live é esse balãozinho que tá bem aqui na direção do meu dedo com um pontinho de interrogação. Então, é só tocar ali, vai abrir a caixinha, você manda o tópico ou a sua dúvida e envia, que daí eu consigo ver aqui e vou tentar responder todo mundo, certo? Gente, antes de começar... não quero ficar enrolando muito não, tem bastante coisa para falar, mas é importante dizer que na próxima semana, no dia 25 de janeiro, começa o nosso desafio da nova rotulagem. E nesse desafio eu vou mostrar para vocês todas as novidades que 2020 trouxe para a rotulagem de alimentos, para a gente já começar a se inteirar de tudo que está acontecendo, entender essas atualizações, saber, né, o que vai mudar, o que não vai mudar. E a gente vai colocar todo esse conhecimento em prática. Então, sim, a gente vai desenvolver um rótulo com essas informações novas, tá bom? Então, não percam, é 100% online, 100% gratuito, basta querer participar. Então, tem link de inscrição, se eu não me engano, tem link no Story, mas tem link na bio também, só toca lá, põe seu e-mail. E tem que confirmar o e-mail, tá, gente? Então, assim, a hora que você se inscreve, você vai receber um e-mail nosso do suporte rotulagem. Provavelmente esse e-mail, infelizmente, vai pro spam ou pro lixo eletrônico, mas dá uma caçada lá e confirma o seu e-mail para você receber tudo que você precisa receber para participar do desafio, tá? E participem também da comunidade do desafio lá no Facebook, porque lá tem muito material complementar, ok? Então a comunidade, ela não é assim essencial, você consegue participar do desafio sem a comunidade, mas se você quiser todo o material complementar, precisa estar no Facebook. Último aviso é que ninguém foi aceito ainda na comunidade do Facebook, tá, gente? Então, eu acho que tá chegando mais perto, aí eu já tô começando a receber mensagem de vocês, tipo, Aline, eu ainda não entrei no Facebook, ainda não me aceitaram. Ninguém entrou ainda, gente. Todo mundo que tá lá já estava lá. Os novos integrantes da comunidade do Facebook serão aceitos todos no dia 25, antes de começar o desafio, tá bom? Então, fiquem tranquilos que vocês não estão perdendo nada ainda não está acontecendo nada lá na comunidade. Bom, avisos dados, vamos começar. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Flor de Tangerine já está aqui marcando a presença dela. Flor participou de todas as lives. Verusca, Solari tá aqui, Fernanda tá aqui, boa noite, gente. A Aline já está ansiosa para o desafio, eu também, Aline, vai ser muito legal mesmo, sério. Mari tá aqui, Sônia, Maíra, Tati, bora lá, gente. Lidiane, lógico, Lid não perdeu nenhuma também. Falou, eu que lute de 25 para dar conta de tudo que está previsto. Tem bastante coisa mesmo. Ai, gente, bora lá. Então, o que eu queria começar falando para vocês, que eu não recebi especificadamente essa pergunta,
Mas eu recebo muito assim: Aline, eu já tenho tantos anos, dá pra começar com rotulagem? Aline, eu ainda estou na graduação, dá pra começar com rotulagem? Aline, eu já trabalho na indústria, dá pra começar com rotulagem? Aline, eu ainda não trabalho na indústria, dá pra começar com rotulagem? Gente, tem hora certa pra começar com rotulagem? Não. Não tem hora certa pra começar. A hora certa é agora. Só começa. Eu e a Pri, a gente falou um pouco sobre isso hoje na live de meio-dia. Na verdade, eu falei mais do que a Pri sobre isso. Mas a gente cria certas desculpas na nossa cabeça quando a gente precisa fazer algo que não é confortável pra gente. Então, estudar algo novo, começar numa área nova, começar a oferecer serviços novos na consultoria, por exemplo, ou trocar de área dentro da indústria que a gente já tá, ou trocar de indústria. Isso não é confortável. O confortável é ficar onde a gente já tá, fazendo o que a gente já sabe fazer, tendo aquela rotininha que a gente já está acostumado. Então, tudo que tira a gente dessa zona de conforto causa uma certa estranheza na nossa cabeça, como se nossa mente estivesse falando: não faz isso não, a gente tá tão bom aqui, a gente tá tão bem, tipo, tá tudo certo, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, gente, a gente começa a se boicotar, exatamente como a Flor de Tangerine disse aqui. E aí a gente vai criando várias crenças limitantes que nos impedem de dar esse passo, né? Então assim, não, mas eu não vou saber. Não, mas eu tô na faculdade ainda, não dá pra começar. Não, mas já tenho 30 anos, não dá pra começar. Não, mas eu ainda tenho 20 anos, não dá pra começar. Não, mas já tenho 40 anos, não dá mais pra começar. Não, mas já tenho 60 anos, não dá mais pra começar. Dá pra começar, tá? Dá pra começar. Gente, só começa, não tem hora certa, tá? Agora, tem a melhor hora? Tem, quanto antes, melhor. Então, se você tá na faculdade e você já tem interesse em rotulagem, já começa a focar nisso. Primeiro, na faculdade, raramente você vai ter uma boa... base de rotulagem. Normalmente passa-se muito por cima tudo isso, né? Então a gente vê ali informação nutricional, lista de ingredientes, ou então nem isso vê, só sabe que existe rotulagem, o professor cita dentro de algumas matérias que existe rotulagem. Eu mesma, gente, assim, eu não tenho do que reclamar do meu curso, tá? Até me perguntaram na caixinha de perguntas ontem, eu acabei não respondendo essa, mas eu sou formada pela Universidade Federal da Grande Dourados, é uma universidade federal lá do Mato Grosso do Sul, que fica em Dourados, que é uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul, e assim, eu não tenho do que reclamar. Na live do Augusto eu tava até contando que quando eu mudei aqui pra São Paulo, eu não tinha me formado ainda, eu mudei pra fazer um estágio, mas eu não tinha me formado. Então, o que eu fiz? Eu não queria... Até a minha primeira ideia foi transferir a minha faculdade. Então, terminar a faculdade aqui no estado de São Paulo. Só que as faculdades que eu vi aqui, gente, é muito difícil você transferir e continuar de onde você já estava. Então, as faculdades que eu vi para transferir tudo, eu ia ter que voltar muito, aí eu ia demorar mais para me formar. Então, o que eu fiz? Eu pegava equivalência. Então, eu via matérias que tinham a mesma grade curricular, o mesmo número de horas, fazia aqui e validava na minha faculdade. Por que eu tô falando isso? Porque eu fiz matérias, por exemplo, na Unicamp, que é uma das melhores faculdades do país, e em engenharia de alimentos, eu não sei se hoje ela é a melhor ou é a segunda, mas ela tá sempre ali, ou é a melhor ou é a segunda melhor. E assim, eu fiz matérias lá que eu já tinha feito na minha faculdade, tinha pego DP. Então, eu sei que a minha faculdade não perdia nada para as matérias da Unicamp. E o meu marido é formado em engenharia de alimentos na Unicamp e a gente conversa sobre matérias que a gente teve, o que a gente viu. E assim, não deixa a desejar a minha universidade comparado com a Unicamp, de grade curricular e tudo mais. Então, assim, eu fazia uma boa faculdade. Eu nem lembro porque eu comecei a falar isso, gente. Por que eu comecei a falar da minha faculdade? Que eu não tive rotulagem.
Eu falei tudo isso pra falar que eu fiz uma boa faculdade, que me deu uma boa base, mas eu não tive rotulagem. Sabe quando? Eu entendia, tipo assim, hoje, né, que eu sei o que é rotulagem, eu sei que dentro de algumas matérias, principalmente das tecnologias, né, então tecnologia de carnes, tecnologia de leites e derivados, tecnologia de cereais, a gente via algumas coisas sobre legislação dentro dessas matérias. Mas eu não tive uma matéria de rotulagem, eu tive matéria, por exemplo, de desenvolvimento de produto, mas não vi sobre o rótulo desse produto. Eu fui ter ideia mesmo do que era, dos impactos da rotulagem em um alimento, no desenvolvimento de um alimento, no meu TCC, a hora que eu já estava ali concluindo a minha graduação, porque eu desenvolvi um produto junto com a Laís, que foi a minha dupla de TCC. A gente desenvolveu um produto que era água de coco com hibisco, e aí a gente queria fazer um monte de alegações sobre esse produto. Então, além do desenvolvimento, das análises físico-químicas e tudo mais, a gente começou a fazer alegações sobre esse produto. Tipo, ele é fonte de vitamina C, ele é fonte de vitamina A, ele é funcional, não sei o quê. Com base em nada, né? Com base do que dizem sobre hibisco e água de coco, cheio de nutrientes. E aí a nossa professora, que era a orientadora, ela falou, gente, calma, não é assim. Vocês não podem sair fazendo esse monte de alegação. Vocês podem fazer essas alegações, mas vocês precisam comprovar, tem legislação para tudo isso, vocês vão ter que fazer uma série de análises, ver o resultado. Então, assim, seria uma continuidade aí do trabalho de TCC. E aí a gente falou, não, né? Tá bom aqui o que a gente fez. A gente já fez bastante análise. A gente desenvolveu um produto do zero. Gente, eu e a Laís, a gente se enfiou no campo da faculdade, porque a engenharia de alimentos na UFGD é no campus rural, assim, né? Onde tem agronomia e tudo mais. E aí tinha uma plantação de hibisco lá. E aí e é difícil, ainda mais há alguns anos, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Era difícil você simplesmente achar hibisco no supermercado em Dourados. Tipo, isso não existia. E aí, a gente perguntou pra professora se a gente podia ir lá pegar hibisco no campo. Então, a gente foi... Deixa aberto. A gente foi pegar hibisco... Deixa aberto os dois. A gente foi pegar hibisco no campo mesmo, com a tesourinha, enfiando no meio do mato, colhendo hibisco. E a professora assim, cuidado, que pode ter carrapato, pode ter bicho dentro do hibisco. E eu assim, que maravilhoso. Esse hibisco saiu caro. Mas enfim, então a gente já tinha feito bastante coisa e acabou deixando de lado essa questão das análises para fazer essas alegações. E foi aí que eu vi, tipo, ok, a gente não sabe nada de rotulagem mesmo, não sabe nem pra que lado que vai. E isso que eu já tinha uma pessoa na minha família, como eu falei hoje na live de mais cedo, que trabalhava com rotulagem. Então eu sabia que essa área existia, eu sabia que trabalhava com legislação, mas eu nunca liguei. Eu sempre pensei, nossa, que saco, não quero ler legislação. Se eu quisesse ler legislação, eu tinha ido fazer direito, tipo assim, né? Eu fiz engenharia, na época eu ainda tinha certeza que ia trabalhar com qualidade, no chão de fábrica. Ler legislação, coisa chata. Eis que alguns anos depois cá estou, né, fazendo live pra falar pra vocês como que vocês começam na rotulagem, trazendo todo mundo pro lado de cá. Gente, o jogo virou, não é mesmo? Mas é isso. Então a gente não tem rotulagem na faculdade, pelo menos não de forma extensiva, que realmente vai te ensinar a fazer a rotulagem. Então, se você se interessa pela área e está na rotulagem, começa a ir atrás de conhecimento, começa a se entender com as legislações, entender quais são as principais legislações, abre uma legislação, olha pra cara dela, a primeira vez que você for ler, provavelmente você não vai entender nada. Apesar de que hoje eu não acho que a linguagem das legislações seja tão difícil, gente, de verdade. Não é tipo um juridiquês que tem umas palavras lá que você nem sabe o que são. Elas são bem tranquilas de ler, mas no primeiro contato dá uma assustada. Mas se você tá na faculdade, ou se mesmo que você não está na faculdade, mas você nunca teve contato direto com a rotulagem,
Começa por aí, gente. Começa a se inteirar do que é uma legislação, onde que eu encontro as legislações. Olha pra cara de uma, dá uma lida, pensa, interessante, acho que eu entendi essa parte, aquela ali eu fiquei em dúvida, isso é natural, tá? Mas comecem a se... qual que é a palavra? Não é se identificar, comecem a ter intimidade com a área. Como que funciona, onde que eu posso trabalhar. E, gente, a rotulagem, ela dá uma liberdade muito grande de escolha com o que você vai trabalhar. Então, assim, você pode fazer consultoria e trabalhar com rotulagem. Você pode ser RT, que precisa de rotulagem. Você pode ser CLT mesmo de alguma empresa e trabalhar na área de controle de qualidade, que precisa de rotulagem, de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, que precisa de rotulagem, de produção, que precisa entender de rotulagem, de marketing, que precisa entender de rotulagem. E, gente, se você trabalha com consultoria de rotulagem, você nem precisa sair da sua casa. Dá pra você trabalhar aqui, remoto. Você não precisa, igual outras áreas, como qualidade, quem faz BPF e tal, que precisa estar dentro do estabelecimento. Você não precisa, você pode estar aqui na sua casa, conversa com o seu cliente remotamente, pega todas as informações que você precisa e show, acabou. É isso, faz o rótulo e pronto. Ó, Laísa falou, na minha faculdade a gente teve uma boa base sobre rotulagem, isso é raridade, viu, Laísa? Qual que é a sua faculdade? Na minha de nutrição só teve rótulo no estágio de UAM. Nutrição normalmente fica ali em UAM mesmo, a rotulagem. Na minha faculdade, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem uma matéria sobre legislações na metade do semestre. É só rotulagem. Que legal! Muito interessante isso, Lu. Muito legal. Então, eu tive a matéria de embalagem, igual a Laísa mandou aqui, que sobre embalagem também ela teve uma boa base. Eu tive matéria de embalagem, só que ela era muito voltada para materiais. Ela não era tipo embalagem o rótulo, era a embalagem mesmo. Mari, que se formou comigo, falou quase 8, miga. A gente tem quase 8 anos que fez o TCC, meu Deus. Aline, o curso terá certificado? O Vida de Rotulagem tem certificado. Difícil mesmo é ler a decisão do ministro Edson Fachin de transgênico. Cris, essa é complicada mesmo. Essa aí é juridiquês puro. A Laís, ó, eu agora sendo RT, passei por um perrengue grande. Olá, a Laís agora é RT e trabalha com rotulagem. Gente, RT precisa saber de rotulagem, mas normalmente não sabe, tá? Então, assim. Rotulagem está no meu APPCC na empresa que eu trabalho. Que legal, Sol! Foi você que me mandou que a rotulagem virou ponto crítico. Eu acho que foi você que me mandou, né? Que a rotulagem virou ponto crítico de controle, gente, na empresa que ela trabalha. Quão sensacional é isso? É uma empresa que realmente valoriza a rotulagem, que sabe da importância e que pôs ali como ponto crítico de controle. Achei demais isso. Olha lá, Lindy mandou que é Nutri, não aprendeu rotulagem na faculdade. Estou na faculdade de nutrição e também ainda não tive rotulagem. Gente, normalmente não se tem. Mas eu falei tudo isso para falar que não tem a hora certa. Eu tenho alunas no Vida de Rotulagem que tem mais de 60 anos, gente. De verdade, elas têm mais de 60 anos. Não é só uma e todas que entram acham que são a única. Ai, Aline, não, é que eu já tenho 62, eu já tenho 63, eu já tenho 65. Você não é a única. Tem um grupinho ali acima de 60 que tá nessa de conhecer rotulagem, de buscar esse conhecimento extra, de aplicar isso de alguma forma no trabalho delas, na rotina delas. Eu acho isso sensacional. Da mesma forma que eu tenho alunos no Vida de Rotulagem que estão na graduação, tipo lá no meio da graduação ainda, eu tenho alunos de 65 anos e todos eles com a intenção de trabalhar com isso, de colocar isso em prática, de colocar todo esse conhecimento em prática de alguma forma. Então, gente, esquece, não tem hora certa, a hora certa é agora.
tá bom? E não se apeguem nisso também de, eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi na faculdade. Gente, tem milhões de coisas que a gente não aprende na faculdade. A faculdade, ela dá uma base pra gente, mas ela não forma um profissional completo que nunca mais precisa estudar nada e nem conhecer nada. Mesmo porque, como Marielle bem me lembrou, tem 8 anos que eu sou formada. Vamos supor que... 8 anos que eu sou formada? Não, 8 anos que eu tava fazendo TCC, sei lá, 7 que eu sou formada, quase isso, whatever. Vamos supor que eu tenha aprendido rotulagem na faculdade. Não, aprendi bem, tive uma matéria só sobre isso, legal. Quantas legislações tiveram atualizações nesse tempo? Quantas legislações novas surgiram nesse tempo? Por exemplo, legislações super importantes como de alergênicos, que é de 2015, e de rotulagem, de lactose, que é de 2017. Então, assim, eu não teria aprendido isso na faculdade de forma alguma. Então, não adianta achar que o que a gente aprendeu na faculdade é isso, pronto, estou formada, ótima profissional, maravilhosa, vou me lançar aí no mercado e vou dominar tudo. Não, a gente sempre tem que se aprimorar, se atualizar, então assim, não espera a hora certa chegar, porque sempre vai ter algo mais ali pra você fazer, tá? A prática é o melhor aprendizado, disse Sol. Concordo plenamente. Eu não sei se é o melhor aprendizado, mas ela é parte essencial do aprendizado. E aí, a gente pode até pular ali para a parte do medo e da insegurança de começar, né? Então, até eu recebi uma pergunta na caixinha de domingo, assim, Aline, como que você venceu esse medo de começar? E assim, gente, sim, eu tive muito medo de começar na rotulagem, muito medo. E eu estudei muito tempo. Eu acho que eu passei 1 ano só estudando rotulagem, justamente porque eu não tinha coragem de começar a fazer rótulos efetivamente. E eu não tinha ninguém que na época que me falasse, assim, alguém da área, tá? Porque, tipo, pai falar, mãe falar, alguém que não tá inserido ali no mundo que você tá vivendo, falar, você pensa, é fácil falar, não é você que vai ter que fazer o rótulo, é fácil falar, a responsabilidade não vai ser sua, é fácil falar, não é você que tá estudando, né? Então a gente não leva muito em consideração assim. E não tinha ninguém da área que eu conhecesse que virasse pra mim e falasse, vai lá, faz, tem muita coisa que você só vai aprender na prática. Vai lá, errar faz parte, você já tem uma boa base, você já tá estudando há muito tempo, tipo, vai, começa. Não tinha ninguém. Então eu continuei estudando, eu fazia todos os cursos de rotulagem que apareciam na minha frente, fiz curso presencial, fiz curso online, eu comecei a escrever sobre rotulagem, então eu pegava tudo que eu estudava, tipo assim, agora eu vou estudar sobre a declaração de glúten. Aí eu ia e estudava, pesquisava quais eram as legislações, aí depois que eu tinha já feito alguns cursos eu já sabia qual era a legislação, vou escrever, vou estudar. Daí eu pegava, estudava ali, não sei o que, aí eu escrevia sobre isso. Então, tipo, era como se eu estivesse escrevendo com as minhas palavras como se eu estivesse escrevendo com as minhas palavras o que eu aprendi. E aí, nessa que eu ia escrevendo com as minhas palavras, eu ia tendo dúvida. Tipo, eu ia escrever isso aqui, mas será que é isso aqui mesmo? Será que isso aqui faz sentido? Aí eu já anotava essas dúvidas. Daí, no próximo curso de rotulagem que eu fosse fazer, eu ia lá e tirava essas dúvidas. Então, eu comecei a escrever. Aí, eu tive a ideia de fazer um site. Então, eu montei um site lá, tipo, de qualquer jeito, sem muitos luxos e tal. E comecei a colocar esses textos lá, que eu escrevia, como se eu estivesse explicando mesmo. Eu tava meio que explicando pra mim, mas daí eu falei, vou deixar disponível para outras pessoas. E aí eu mantive esse site um tempo. E aí foi começando a me faltar essa parte da prática. Porque eu ficava, mas daí eu estudei, aí eu fui lá, eu fiz o curso, aí eu pegava, gente, rótulo na minha casa, ou eu ia no supermercado. Então, assim, eu tô com dúvida, sei lá, acabei de estudar a parte de lactose. Aí eu queria ver como era na prática, né? Se era aquilo mesmo que eu entendi e tal. Aí eu ia no supermercado e ficava lá horas olhando o rótulo pra ver como era a declaração de lactose daquele rótulo e não sei o quê. E aí eu ficava fazendo, tipo, testezinhos comigo. Então, eu via um iogurte sem lactose. Aí eu falava assim, não, peraí, tá.
Então, para ser sem lactose, ele precisa escrever para dietas com restrição de lactose na denominação de venda, e aí a tabela nutricional dele precisa ser por 100 gramas, e aí precisa declarar embaixo de carboidratos a quantidade de galactose e lactose, e aí isso e aquilo, nananana. Tá, daí eu ia lá e pegava o iogurte. Aí eu começava a olhar o rótulo para ver se era tudo que eu tinha pensado antes que precisava ter. Aí se tinha algo a mais, eu pensava, olha só, realmente precisa ter isso aqui, ó, já ia esquecer. Ou então se eu via algo diferente do que eu tava acostumada a... Só um minuto, gente. Se eu via algo diferente do que eu tinha pensado, aí eu ficava tipo, nossa, mas por que será que eu pensei que tinha que ser assim? E aí esse aqui não tem isso. Será que o rótulo tá errado? Será que eu entendi errado? Aí eu já anotava. Muitas vezes eu comprava o produto que eu nem ia usar só pra ter aquilo ali na minha casa. E aí eu anotava, tipo, olha, tem essa dúvida aqui, não sei o que, não sei o que. Então eu ia fazendo assim, gente. Então essa atitude já me mostrava que tava faltando a prática. Que ficar ali só na teoria não tava sendo suficiente mais. Então, como a Sol disse, a prática é muito importante. E quando a gente fica só na teoria, a gente nunca vai ver o que tá faltando. A gente nunca vai entender totalmente um assunto. A gente nunca vai entender totalmente um assunto. Ponto. Não tem como saber tudo sobre rotulagem a ponto de nada mais ser uma novidade pra você, a ponto de nada que alguém falar sobre rotulagem você vai falar, nossa, não tinha pensado por esse lado, então, nossa, não sabia disso. Não, isso sempre vai acontecer. Mas assim, quando a gente fica muito na teoria, falta essa questão dos exemplos, da vivência, porque só hora que a gente vai pra prática que a gente vai saber mesmo se a gente sabe ou não. Às vezes você pode estar aí estudando, ai Aline, olha, eu faço VR, eu te acompanho no Instagram, acompanho outros Instagrams que falam sobre rotulagem, eu acompanho o site da Anvisa, do mapa, nananã, blá blá blá. Tá, e aí? E a prática? O que você está fazendo com todo esse conhecimento? Né? E às vezes você vai chegar lá e o primeiro produto que você for trabalhar, você já vai pensar, meu Deus, não, mas peraí, cadê tudo aquilo que eu sabia que parece que não tá encaixando aqui, que esse produto parece que é a exceção de tudo? Acontece, gente. Então, assim, a prática, ela é importante pro seu aprendizado também. Não adianta se iludir que você vai conseguir estudar toda a teoria para só depois fazer a prática. Começa. Se você tá na faculdade, começa com um estágio na área. Às vezes você pode ajudar algum consultor que já trabalha com rotulagem, tipo, você desenvolve e ele corrige, ou ele desenvolve, você corrige, ou ele vai desenvolver, você fica ali junto para aprender. Ou vai para uma indústria e tenta se inserir na área que tem a ver com rotulagem. Então, às vezes você não vai conseguir o estágio em rotulagem, mas tipo, quem que cuida de rotulagem? P&D. Então naquela indústria, né, gente, que não tem uma área só que cuida de rotulagem, tá? Mas vamos supor que na indústria ali X é P&D que cuida de rotulagem. E tem um estágio para P&D. Não que vai pegar rotulagem, mas é P&D. Então assim, entra, demonstra interesse na área, conhece a pessoa que cuida dos rótulos, fica ali com aquela pessoa, sei lá, se faz uma hora extra, pede para ela te ensinar, para você ver o que ela faz. Começa a se inserir na área para você conseguir crescer com isso, tá? A Aline mesmo, consultora, a Aline Andrade, que fez live aqui comigo na semana passada, ela falou que ela começou assim, ela começou com rotulagem no estágio, depois ela foi trabalhar com uma pessoa que fazia rótulo, e assim ela foi indo. Hoje ela é consultora independente e faz rótulo a dar para um pau. Faz um monte de rótulo. A Pri é a mesma coisa. A Pri começou a estudar rotulagem para passar isso em sala de aula, começou a gostar e falou, epa, calma aí, acho que eu vou querer fazer esse negócio aqui também. Então tem que ir conhecendo a área e se inserindo na prática o mais rápido possível, gente. Agora, outro ponto que eu queria falar, tem que ter uma base de conhecimento. Tem que ter uma base de conhecimento. Não adianta também, a hora é agora. Tipo, a pessoa começou a me seguir agora, nem sabe o que é rotulagem, mas não, a Aline falou que a hora é agora, deixa eu me jogar. Não, você vai fazer muita coisa errada.
E o que é ter uma base de conhecimento? Ter uma base de conhecimento não é decorar cada letra que está escrita na legislação, decorar todas as legislações, saber exatamente como fazer absolutamente tudo. Não é isso que é ter uma base de conhecimento. Ter uma base de conhecimento é conhecer as principais legislações, saber o que é rotulagem e o que não é rotulagem. Então, o que é rotulagem? Denominação de venda, peso líquido, tabela nutricional, lista de ingredientes, alergênicos, lactose, glúten, transgênico, orgânico. Tudo isso entra em rotulagem. O que não é rotulagem? Registro de produto, alvará sanitário, essas coisas não são rotulagem. Ah, então eu não posso fazer isso? Pode, mas se você está estudando rotulagem, não confunda as coisas. O que não é rotulagem? Fazer só tabela nutricional e lista de ingredientes. Isso é parte da rotulagem, mas rotulagem não se resume a isso. Então, ter esse discernimento do que é rotulagem, do que não é rotulagem, saber quais são as principais legislações, saber quais são as fontes confiáveis para você achar essas legislações. Então, quais são as fontes confiáveis? Site do MAPA, site da Anvisa, site do Inmetro. Então, o site do órgão responsável por aquela legislação, do órgão que fez aquela legislação. Então, qual é o lugar mais confiável para eu achar uma legislação que é da Anvisa? Site da Anvisa. Qual é o melhor lugar para eu achar uma legislação que é do MAPA? Site do MAPA, lá no Sisleges. Ah, essa legislação aqui é do Inmetro. Onde que eu acho ela? No site do Inmetro. Então, assim, peguem, gente, as legislações em fontes seguras, de preferência lá na fonte que criou a legislação, tá? Porque pode parecer que não, mas tem legislação revogada andando por aí, tem legislação desatualizada andando por aí, tem umas legislações que o povo mexe na legislação, eu não entendo, acrescenta coisa que não existe, tira coisa que é importante. Então, cuidado com isso. Saber disso, né, que a legislação tem que pegar na fonte lá, segura. Saber quais são as informações obrigatórias de um rótulo, pelo menos as básicas, né? Então, isso é ter uma base de conhecimento, porque se você tem isso, você já consegue começar o rótulo, né? Você já consegue conversar sobre rotulagem, você já consegue demonstrar para aquela pessoa que vai te dar a oportunidade que você sabe, que você está preparado, que se você não souber algo, você sabe onde buscar. Então, você não precisa ser uma enciclopédia ambulante, você não precisa ser o Google da rotulagem. Várias vezes um cliente ou vocês, alunos do Vida de Rotulagem, me perguntam alguma coisa e eu falo, não sei, eu não sou o Google da rotulagem que você vai mandar uma pergunta e ele vai te dar um monte de resposta. Às vezes eu preciso pesquisar, às vezes eu preciso perguntar para alguém, às vezes eu preciso ir atrás dessa informação. Então, gente, só que qual é a diferença? Eu sei onde pesquisar a informação. Eu sei mais ou menos onde eu vou achar aquela resposta. Eu sei onde eu posso confiar no que eu tô vendo e onde eu não posso confiar no que eu tô vendo. Então, eu vou procurar uma informação de rotulagem no Wikipedia, sei lá. Não vou olhar lá. Por quê? Porque não é um site confiável? Não necessariamente. Qualquer um altera as informações lá, né? Eu vou simplesmente jogar um negócio no Google, abrir o primeiro site que tiver e olhar? Não. Porque quem me garante que esse site está com as informações atualizadas? Quem me garante que não teve uma alteração, se essa legislação foi revogada ou não? Eu contei aqui um caso, gente, que eu vi num grupo de WhatsApp uma profissional indicando para outra uma legislação que era teoricamente um RTIQ de geleia, de fruta. E aí eu pensei, mas geleia não tem RTIQ, será que publicaram alguma coisa, né? Mas tipo, pelo ano que tava ali, eu falei, não é recente isso aqui. Será que tem essa legislação? E eu nunca fiquei sabendo, meu Deus, né? E fui atrás da legislação. A legislação tinha sido revogada há anos. Só que o link que ela passou era um link de uma universidade
que tinha aquela legislação lá dentro. Então, assim, teoricamente, é um site confiável, é um site de uma universidade, mas o site não estava atualizado. Então, tinha aquela legislação lá dentro, como se a legislação existisse, mas a legislação não existe, ela foi revogada. Então, assim, tem que tomar esses cuidados. Isso é ter uma base de conhecimento, porque a partir do momento que você sabe onde buscar a informação que você precisa, você vai conseguir resolver o problema. Nesse momento mesmo, eu tô com um trabalho que eu tinha até que ter entregue hoje, era o prazo que eu tinha dado para minha cliente hoje. Só que eu tô num desafio com ele, porque assim, eu não sei como eu vou fazer a tabela nutricional. Parece básico, né? Básico, tabela nutricional, FDC 360, 359, se precisar de informação nutricional complementar 54 e acabou. O produto dela é muito específico, o produto dela é todo diferentão. O produto em si é algo que super tranquilo. Mas a forma como ela comercializa esse produto é bem específica. Então eu tô aqui me debatendo com o que eu vou fazer com a tabela nutricional dela. Eu vou declarar da forma normal que deveria? Ou o fato do produto dela ter algumas especificidades, eu vou precisar, fazer de outra forma? Então eu tô me debatendo com isso. Eu até mandei uma mensagem pra ela hoje, falei, olha, desculpa, eu não vou conseguir te entregar hoje, tá tudo prontinho, mas tem essa questão aqui da tabela nutricional que eu tô pensando o que eu vou fazer. Ela falou, não, tranquilo, tudo bem, eu preciso disso realmente o mais rápido possível, mas assim, pensa direitinho o que você vai fazer, porque tem que estar certo esse rótulo. Então, gente, agora, se você me perguntasse sobre tabela nutricional e eu não tivesse a prática, se eu não estivesse vivendo isso hoje, que é algo que eu nunca passei, eu ia falar, não, não tem dúvida de tabela nutricional. Tem. Só que o que me trouxe essa dúvida? A prática, a situação em si, que é super específica. Então, assim, só que eu tenho a base de conhecimento. Então, eu sei onde buscar, eu sei o que eu tenho que ver, quais são as condições, nananã. Se eu precisar, eu sei fazer essa pergunta para a Anvisa. Eu sei quanto tempo eles vão demorar para me responder. Então, tem tudo isso. Tudo isso é base de conhecimento, gente, tá? E rede de apoio também, que eu sempre falo, que é super importante. Conhecer outros profissionais que entendam dessa área com as quais você possa contar. Seguir perfis de Instagram, assim como vocês me seguem aqui, de pessoas que vocês confiam, de pessoas que são ativas, que respondem dúvidas. O pessoal do Vida de Rotulagem, que tem ali um mega networking na comunidade. As Platinums, que também viraram super amigas, que conversam o dia inteiro naquele grupo do WhatsApp, que eu não consigo acompanhar. Mas você vai criando uma rede de apoio de outros profissionais que também não necessariamente vão saber te dar a resposta pronta, mas que vão te ajudar a pensar, vão te expor situações, vão te lembrar de uma legislação, de algum ponto que a legislação diz que você deixou passar. Então tudo isso vai ajudando e vai te dando mais confiança para se jogar na área, né? Então, mas para responder a pergunta que eu falei que me fizeram, como eu venci esse medo, eu já tinha falado não para várias oportunidades que eu tinha tido de começar, e aí chegou uma hora que veio uma oportunidade muito legal e eu já tava querendo ir pra prática, então assim, a vontade de ir pra prática já tava começando a vencer o medo, e aí eu fui, mas eu acho que eu esperei muito, de verdade, eu acho que eu deveria ter ido antes. Se eu pudesse voltar lá atrás com o conhecimento que eu tenho hoje, né, das experiências mesmo que eu vivi, eu vejo que eu já estava pronta há algum tempo e mesmo assim eu estava falando não. Então eu não faria isso novamente, eu teria entrado na área antes, porque muita coisa eu só ia aprender na prática mesmo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Brenner que fará live comigo amanhã, meio-dia, contando as experiências dele com rotulagem e RT, né, Brenner? Vocês estão falando da biblioteca, né? Gente, alguém sabe se a biblioteca já foi atualizada? É isso que vocês estão falando? Dia 14/1, mas já tá funcionando os links? Porque eu tava conseguindo entrar na biblioteca há algum tempo já, mas daí você ia no link da legislação, que é o que importa, não tá funcionando.
Tomara que esteja, que a biblioteca é tipo o nosso guia. Aline, tenho muita dificuldade para encontrar a página correta para procurar as legislações. Me dá uma dica? Ah, por isso que vocês começaram a falar da biblioteca. A biblioteca de alimentos é a melhor coisa, e no mapa é o Cisleges e no Inmetro é a parte de legislações mesmo. Outro ponto, então, gente, que eu deixei aqui. Se cobrar perfeição, que tem muito a ver sobre essa questão de achar que precisa saber tudo, que precisa decorar, que tem que saber todas as respostas, que seu rótulo tem que ser o mais perfeito ou sem nenhum errozinho, nenhum detalhezinho. É ideal que fosse? Óbvio, se todos os profissionais pudessem fazer rótulos sem nenhuma vírgula errada, seria ótimo, né? Mas não é o caso. A gente erra de vez em quando, a gente desliza de vez em quando. Hoje mesmo, por causa do que eu tava estudando para esse rótulo que eu falei que tá me desafiando, eu vi um outro ponto que eu não chegava a ser um erro, porque a informação que eu falei pro meu cliente colocar no rótulo dele não era necessária. Mas ele tinha me questionado sobre essa informação, porque ele não queria colocar. E eu falei, não, precisa colocar sim. Aí hoje, estudando outra coisa para outro cliente, eu pensei... Não, e esse trabalho tá entregue, tipo assim, encerrou ano passado, né, desse ano. Aí eu pensei e falei, caramba, eu acho que com aquela pessoa eu falei que precisava pôr. Aí eu voltei lá no projeto daquela pessoa pra ver se tinha algum detalhe que eu tava esquecendo e que fazia ser necessária aquela informação. E aí eu vi que não, que realmente não era necessária. E aí eu precisaria falar com ele e dizer que não era necessário? Não, porque não era errado estar no rótulo, só não era necessário. Mas como eu sabia, ele já tinha me questionado, falado que não queria e tal. Eu entrei em contato. Falei, olha, aquela tal informação não é obrigatória, então se você não mudou ainda a sua arte, não precisa pôr. Se você já mudou, não tem problema, não é um erro e tal. Mas eu fui atrás de corrigir o meu erro. E vocês podem fazer isso, gente. Então, poxa, viu que errou? Fala, olha, me desculpa, eu vi agora o erro aqui, eu vou corrigir, o que a gente pode fazer? Ah, já foi pra gráfica. Tudo bem, já foi pra gráfica, é viável a gente fazer etiqueta pra corrigir? A gente pode fazer etiqueta pra corrigir. Ah, não é viável fazer etiqueta pra corrigir. Não, tudo bem, mas já vamos mudar a arte, já vamos deixar tudo certinho aqui, porque se passar por uma fiscalização, a gente já vai falar que tá tudo certo, que a gente já arrumou, que realmente foi um erro, mas que essa embalagem acaba em tanto tempo, aí a gente pede esse prazo pra eles e fala que já arrumou e que a outra já vai ser feita, que já foi corrigida. Então, assim, você mostra que por mais que você tenha errado, você sabe corrigir o seu erro. Isso é muito importante também. Então, quantas vezes, gente, eu não apareço aqui e falo, olha, eu falei aqui que podia fazer X, mas na verdade agora eu vi, por causa disso e disso daquilo, que não pode fazer X. Gente, errar é humano, sabe? Ninguém é perfeito. Como eu disse, ninguém é Google da rotulagem, ninguém sabe tudo de tudo. Então, assim, não tenham medo de errar. Tenham medo até certo limite, que é aquele limite que te faz prestar atenção no que você está fazendo, que te faz continuar estudando sempre sobre o assunto, buscando atualizações, que te faz passar o rótulo num checklist, por exemplo. Quem pode tem a oportunidade de deixar que outra pessoa corrija o rótulo, valide o rótulo. Então é medo nesse sentido de precaução. Mas não um medo que te paralise, porque ou você faz um rótulo perfeito sem erros, ou você não faz rótulo nenhum, sabe? Que é o que eu tava falando também ontem sobre o meu perfeccionismo. Então, gente, eu sou capricorniana raiz, do dia 1º de janeiro, né, pra quem acredita, é uma característica de capricorniano ser perfeccionista. E eu faço parte dessa regra. Então, assim, se eu for olhar pra mim, você diz, sim, capricornianos são perfeccionistas. E o perfeccionista não quer dizer que tudo que eu faço é muito maravilhoso e muito perfeito. Não. Quer dizer que se eu vejo lá na frente que pode acontecer um erro, eu não faço. Como eu disse, eu estudei mais de 1 ano rotulagem só na teoria para ir para a prática. Por quê? Porque não, eu achava que se eu fosse naquele ponto, eu ia cometer um monte de erro, aí eu não ia. Aí eu estudava.
Aí se eu fosse nesse ponto, eu também ia cometer um monte de erro ainda, eu não ia. Aí eu estudava. Então é esse medo que te paralisa, é essa insegurança que te paralisa. E isso não vale a pena, gente. É sempre um equilíbrio, né? O famoso meio termo. Você não pode ir sem saber nada, a não ser que seja um estágio ou alguma coisa assim, que as pessoas sabem que você está ali para aprender, aí vai que vai. Mas se é um emprego mesmo, se é alguma coisa que você vai ter alguma responsabilidade sobre aquele rótulo, você tem que ter essa famosa base de conhecimento, mas não espere perfeição, não se cobre perfeição. Eu dizendo isso, é quase beira a hipocrisia isso. Mas eu tenho trabalhado muito nisso, é um ponto que eu realmente preciso melhorar, porque eu me cobro, né? Mas eu não deixo isso me paralisar, então às vezes com muita dor no coração eu deixo algo que não saiu do jeito que eu queria passar, tá? E, inclusive se minha sócia estiver por aí pela live, ela vai saber que eu tô falando a verdade, é muito difícil. Bom, eu respondi ontem também, Aline, qual foi a primeira função que você delegou? Eu não delego funções, eu não consigo soltar a função e simplesmente deixar a pessoa fazer o negócio. Eu sempre tô por ali, tipo, não, ó, eu tô olhando, não, mas eu também faço, não, porque é um pouco complicada essa parte da minha personalidade. E eu sofro, a pessoa fica tipo, ai menina, tá bom, deixa que eu faço, tipo, vou deixar que eu faço. Mas, gente, é muito complicado pra mim, assim, ver um negócio que não era pra ser daquele jeito, saindo daquele jeito. Então, quando eu vejo que eu errei, então, igual hoje, quando eu me toco, eu não consigo simplesmente falar, mas deixa, tipo assim, não vai estar errado o rótulo dele. Não consigo, eu preciso ir lá e falar, olha, se você não quiser, não precisa pôr, desculpa, aconteceu aqui um negócio. Às vezes eu vejo que tá errado, eu volto em cliente que já acabou faz horas o serviço e falo, lembra aquele rótulo lá? Então, eu descobri que agora, então assim, se você puder mudar isso aqui em algum momento, muda. Então, eu tenho isso, mas não tenham isso não é um bom exemplo, isso é a parte errada que eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas é que, gente, essa perfeição realmente nunca vai acontecer, então não se cobrem ela, de verdade, tá? Deixa eu ver. A tomada de ação é muito importante e essencial, com certeza. A gente precisa tirar os planos do papel e a gente precisa colocar a teoria em prática, senão, gente... Eu até falei aqui esses dias uma frase que é muito verdade, que é tipo assim, se você sabe só na teoria, então você não sabe. Porque o que adianta você saber só na teoria? Ou o que adianta você achar que sabe na teoria e a hora que você for pôr em prática você vê que você não sabe? E como que você vai saber que você não sabe? A hora que você pôr em prática. Então a prática é essencial, gente. Lid falou, eu sou quase capricorniana, deve ser por isso que eu quero tudo perfeito. Aline, como foi o seu primeiro contato quando você decidiu que já estava preparada? Então, eu não decidi que eu já estava preparada, eu já estava querendo ir pra prática, tipo, as coisas estavam muito convergindo para isso já. E aí eu tive uma grande oportunidade, que foi uma amiga minha que me indicou para um serviço que tinham procurado ela, na verdade, mas ela não ia conseguir fazer, mesmo porque ela não trabalha especificadamente com rotulagem, apesar de entender do assunto. E aí ela me indicou. E aí eu falei, caramba, e aí, vou, não vou. E eu vou falar bem a verdade, eu só fui porque era indicação dela. E aí eu achei chato falar não, tá? Então assim, ela até me falou, você quer que eu te indique e tal? E aí no calor do momento eu falei, quero! Aí ela indicou, e eu pensei, agora eu vou ter que ir. Agora eu vou ter que ir e tal. E já que eu vou, também não quero levar um não, entendeu? Então já que é indicação que eu vou, eu quero esse emprego pra mim. Então eu fui, me preparei, né? Foi tipo uma entrevista assim, informal. Fui, me preparei, já cheguei lá, já conhecia mais ou menos os produtos dele, eu estudei, né, os produtos da empresa. Então eu já sabia onde que ele tinha ali uma dificuldade, onde tinham erros e tal, e era tanto para corrigir uma série de rótulos, quanto para corrigir assim, porque ele estava mudando a arte mesmo, estava mudando o design da embalagem, então ele já queria corrigir essas questões de rotulagem e ele estava lançando novos produtos. Então, antes disso, eu já fazia rótulo igual eu falei aqui, né? Pegava os rótulos e ficava corrigindo em casa. E ele queria
lançar novos produtos e mudar a arte do que eles já tinham. Então era assim, muito rótulo logo de começo. Mas eu falei, não, eu quero, já que eu já tô aqui, agora eu quero esse desafio. E aí eu me preparei, estudei ali, já sabia de algumas coisas, então eu cheguei super confiante na entrevista. Falei, não, eu sei o que eu estou fazendo. Ó, inclusive aqui a gente precisa mudar isso, precisa rever aquilo. Já fui mostrando o que ia precisar fazer e, tipo, demonstrando que eu sabia fazer aquilo, porque de fato eu sabia. Mas aí deu certo. E aí eu lembro que eu sabia que existiam RTIQs, por exemplo. Então, eu sei que tem produtos que tem regulamento técnico de identidade e qualidade. Aí eu fui começar a fazer os produtos dele. Gente, mas eu ficava atrás de RTIQ, porque eu não sabia onde achava, eu não sabia se tinha, se não tinha, não sei o que. Eu procurei. Aí eu fui pra essa minha amiga, que me indicou lá, e falei assim, cara, eu tô procurando RTIQ de pizza, no caso. Falei, tô procurando aqui RTIQ de pizza igual maluca. Ela falou, menina, não tem. Tipo, você vai achar RTIQ igual você acha a legislação. Se é um produto da Anvisa, no site da Anvisa. Se é um produto do mapa, no site do mapa. Se você não achou lá, não tem. Eu falei, nossa, então tá. Então fui aprendendo essas coisas na prática. Porque uma coisa é você saber a teoria. Existem RTIQs. Outra coisa é você estar ali com o produto procurando a RTIQ desesperadamente pra descobrir que não. Se não tem ali nesses lugares, então não tem. Então foi assim, gente, eu não senti que eu tava preparada, eu meio que na empolgação falei que queria e tive que ir, acabou dando certo, eu fiz. E aí a hora que eu estava fazendo eu vi que eu estava preparada, é lógico, aprendi muita coisa nesse serviço, errei coisa, corrigi, aí errei de novo, aí corrigi de novo. É do jogo, gente, é do jogo. E eu fiquei muito tempo, então eu até acho que é uma pergunta que tem aqui sobre isso. Quanto tempo eu demorei pra fazer o meu primeiro... Deixa eu ver aqui, que tava aqui. Aqui, ó. A Lotaviane... É Lotaviane, né? Perguntou, Aline, no seu primeiro projeto com rotulagem, quanto tempo mais ou menos você precisou para entregar tudo? Então, eu fiquei muito tempo nessa empresa. No fim, tipo, eu fui lá e fiquei. Então, eu fiquei nessa empresa, assim, 2 anos, eu acho. 2 anos. Então, eu não lembro exatamente, mas porque eu fazia vários ao mesmo tempo, tava finalizando um, já chegava outro para fazer. Então eu não sei exatamente quanto tempo eu precisei pra entregar tudo 2 anos, que foi vindo uma coisa, outra. Mas pra entregar um rótulo exatamente, eu não sei quanto tempo foi de começo. Mas claro que no começo a gente demora mais, né, gente? Cada vírgula eu ia, checava na legislação e tal, vai daqui, vai dali. Aprendi a mandar pergunta pra Anvisa e comecei a mandar qualquer coisinha que eu tinha dúvida, eu mandava pra Anvisa e demora muito pra eles responderem. Eu falei, não, acho que talvez seja só pra coisas bem pontuais e tal. Então, mas eu diria que hoje, tá? Hoje, um rótulo... É que depende muito do rótulo, né, gente? Porque coisas que eu tenho mais afinidade, outras menos, rótulos mais complexos, rótulos mais simples... Mas eu acredito que para desenvolver um rótulo, passar ele no checklist, montar o relatório e entregar para o meu cliente, eu leve, acredito que 3, 4 horas, um rótulo normal assim, tá? 3, 4 horas. Para fazer tudo isso, né? Serviço completo. Aí fora a validação e tal. Ó, Fabiane falou, esses dias eu tava fazendo uma rotulagem de pão de mel e a pessoa não usava mel. Não tem regulamento específico para esse produto. Sugeri que a pessoa usasse pelo menos um pouco de mel. Boa, Fabiane. Ai. Já vivenciei isso, de tipo, por exemplo, produto que era para ser integral, com sementes e não cumpria nem fonte de fibras. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, põe um pouco mais de semente aí para cumprir o fonte de fibras, né? Porque senão não vai fazer o menor sentido esse produto aqui. Já falei para tirar, trocar...
aromatizante artificial por um aroma natural, porque o produto era todo good vibes, digamos assim, ia ter que escrever aromatizado artificialmente no painel principal. E aí a pessoa não queria, eu falei, então troca esse aroma. Então sim, eu acho que isso faz parte do jogo. Aliás, essa é a parte que eu mais gosto da rotulagem, são os desafios. Então é nessa parte que eu sinto o meu conhecimento valendo a pena mesmo. Porque chegar, fazer um rótulo, entregar e sei lá, ok, a pessoa aceita, você fala, tá bom. Mas quando a pessoa te vem com um desafio e aí você tem que buscar soluções, você tem que lembrar, tipo, de outras legislações pra ver o que dá pra fazer, pra ficar bom pra pessoa e bom pro rótulo e tudo. É isso que, tipo, essa é a parte que eu mais gosto. Então, assim, apesar desse rótulo agora tá me dando trabalho com essa tabela nutricional, porque eu ainda não sei o que eu vou fazer com ela, eu gosto disso, isso me estimula, sabe? Eu vou atrás, eu estudo, então é nessa hora que eu sinto o meu conhecimento valendo a pena, eu adoro esses desafios. A Débora falou, uma dúvida, estou chegando agora, então não sei muita coisa. Bem-vinda, Débora. Mas na empresa que trabalhei, eu fazia a rotulagem dos alimentos, mas lá tem um programa. Então, nesse programa eu colocava a quantidade dos ingredientes e ele me dava as informações. Seria a mesma coisa? Não, Débora, isso seria fazer tabela nutricional, né? E no máximo lista de ingredientes. E é lema aqui desse canal, que eu vou deixar passar porque você está chegando agora. Mas entenda, rotulagem não é só tabela nutricional e lista de ingredientes. Não tem como um programa fazer o rótulo para você. Como que o programa vai saber se você vai ter que escrever contém lactose ou não? Como que o programa vai saber se nos seus alergênicos tem alguma contaminação cruzada ou não? E se por causa dessa contaminação cruzada você precisa escrever contém glúten? Como que esse programa vai saber se você precisa fazer alerta sobre fenilalanina, sobre diabéticos, sobre, sei lá, entendeu? Então tem muita coisa que um programa não consegue fazer, porque são casos muito pontuais. Então não existe programa que faça rótulo. Existe programa que calcule tabela nutricional e que, no máximo, ordene os ingredientes em ordem decrescente. E mesmo assim, ainda é capaz dele errar, porque aditivo tem que ficar no fim. Então, se você tem mais aditivo do que açúcar no seu produto, o aditivo vai ficar antes do açúcar. Isso tá errado? Aditivo sempre no fim. Então não dá pra ficar confiando nesses programas e o que eles fazem não é rotulagem, é tipo te facilitar algumas informações, tá? A Thay falou, mesmo assim eu não confio. É complicado mesmo. A Cris também. A Cris teve uma situação que o cliente dela queria lá pôr pão de semente, não tinha nenhuma semente no pão. Aí a Cris falou, vamos pôr a semente no pão, aí eu não vamos chamar o pão de semente, né? Tá complicado. Então, acontece, gente. Contém crustáceo, no caso é empresa de pescado. Adoro empresa de pescado também. Também, se o peixe teve contaminação com crustáceo, aí tem que falar qual é o crustáceo, tem tudo isso. Tem todos esses detalhes que um programa não é capaz de fazer. Os aditivos do alimento composto, você também coloca no final? Você coloca no final da lista do ingrediente composto, não no final da lista geral de alimentos. Então, gente, o que mais que eu queria falar aqui? Daí a gente começa a entrar na parte prática do serviço mesmo, que vocês me perguntaram. Então, prospecção de clientes. Chove de pergunta aqui sobre prospecção de cliente. Mas daí, gente, aqui já começa a parte que você já se jogou, né? Então, você já superou essa barreira de começar e aí você tá realmente começando. Então, você já venceu o medo, você já venceu a insegurança, você já tem, espero, né? Já tem ali a sua base de conhecimento, você já entendeu que seus rótulos talvez não sejam tão perfeitos assim no começo. Então, você venceu essas questões e começou, né? Prospectar cliente. Gente, na live hoje com a Pri, a gente estava falando sobre isso. Os seus clientes são indústrias de alimentos, pronto. Desde a pessoa que faz o alimento dela na casa dela para vender na padaria do bairro, até multinacionais.
Todas essas pessoas precisam de rótulo. Aline, mas o produto é artesanal. Então, primeiro que provavelmente ele não é artesanal. Segundo que sim, ele precisa de rótulo, tá? Aline, mas é para delivery. Para delivery, não. Quando que a gente precisa de rótulo? Quando o produto é feito em um lugar e comercializado em outro. Então, se você faz bolo na sua casa e vende na sua casa, tudo certo. É bom você ter um rótulo? É ótimo você ter um rótulo, porque passa mais confiança, passa mais credibilidade, parece que a sua empresa é mais séria. E assim, eu, do mesmo jeito que eu consumo produtos de multinacionais e quero saber os ingredientes que tem ali, a composição nutricional, se tem ou não lactose, se tem ou não glúten, qual é o peso líquido daquele produto e tudo mais. Quando eu consumo o bolo que a minha vizinha faz, eu também quero saber essas informações, né? Eu também quero saber quanto pesa o bolo, quantas calorias tem por fatia, quais são os ingredientes que ela usa, se aquele bolo tem ou não lactose, se aquele bolo tem ou não glúten. Eu quero saber disso, né? Então, assim, o cliente é o mesmo, então é sempre bom ter um rótulo. Mas é obrigatório quando você faz em um lugar e comercializa em outro. Então, se você faz na sua casa e comercializa na sua casa mesmo, você não precisa. Mesma coisa padaria. Ah, eu faço na padaria e comercializo na padaria. Ok? Ah, eu faço no supermercado e comercializo no supermercado. Ok, não há necessidade de uma rotulagem. Agora, se você faz na sua casa e comercializa na padaria da esquina, já precisa de rótulo. Se vem semi-pronto para o mercado e aí lá você termina de fazer, precisa de rótulo. Se você produz em uma unidade, isso acontece muito com franquia, tá, gente? Se você produz em uma unidade e distribui para as outras, precisa de rótulo. Então, todo mundo precisa de rótulo, gente. Basta você ir atrás dessas pessoas, porque elas estão precisando de rótulo. E aí, algo muito importante é que muitas vezes, principalmente empresas pequenas, elas não sabem que elas precisam de rótulo. Então, é onde você chega e conta pra ela que ela precisa e que você pode ajudar. Mas aí vai muito da sua percepção de como você vai conversar. Então, você não vai chegar, pelo menos eu não chegaria, se você quer ter essa atitude, ok, numa empresa falar assim, ó, você precisa fazer rótulo porque senão eu vou te denunciar, e se eu te denunciar você vai levar uma multa, a Anvisa vai vir aqui, vai fechar tudo, vai recolher suas coisas, você não vai mais poder comercializar. E é uma atitude agressiva, não combina comigo, eu não faria isso. O que eu faria? Oi, fulano, nossa, mas você sabia que precisa de rótulo? Você já mandou fazer? Você precisa de alguma ajuda? Eu trabalho com isso. Vamos fazer os rótulos aqui dos seus bolos pra ficar tudo certinho? Porque já pensou se acontece alguma coisa? Que horrível, menina, você vai perder tudo isso aqui. Né? São formas e formas de falar a mesma coisa. Aí você vê o que combina mais com você. Mas é isso, gente. E assim, a necessidade da pessoa... do seu serviço para a pessoa, tá clara no rótulo dela. Então, assim, você pega rótulo que tem um erro, pronto, já é um cliente potencial para você. Ele já tem um rótulo, ele já tem um erro. Alguém precisa arrumar esse erro, né? Se não for você, vai ser outra pessoa. Então, por que não você? É o que eu falo. Meu pai falou pra mim isso a vida inteira, desde que eu era criança. O não você já tem. No máximo vai ficar igual. Então, aquele rótulo já está errado, você já não foi paga para arrumar aquele rótulo. Você sabe o erro, você sabe arrumar. Por que não entrar em contato com aquela empresa e tentar negociar? Né? O máximo que vai acontecer é eles falarem, não, obrigada. Aí, ok, você já não tinha, você continua não tendo. Mas foi uma experiência. Mesmo porque, gente, é muito não no começo. Gente, é muito não sempre. É sempre mais não do que sim, tá? Inclusive pra mim, tá? Não pensar, a Aline tá falando isso, mas deve chover rótulo. Chove rótulo mesmo. É claro, eu tô me expondo aqui diariamente no Instagram falando sobre a necessidade de rótulo, como que faz um rótulo certo, como que faz isso certo, como que aquilo tá errado, né? Chove mesmo. Se eu falasse que não chovesse, eu estaria sendo muito hipócrita e mentirosa. Chove. Eu fecho todos? Não. Por quê? Porque às vezes meu preço não tá de acordo com o que a pessoa pensou, porque às vezes a hora que a pessoa chega eu não tenho vaga na minha agenda pra ela, e aí a hora que eu tenho a vaga já não serve mais pra ela, ela precisa de algo mais imediato.
Porque a hora que a gente tá negociando ali, a gente não chega em uma conclusão, não chega no meio termo. Às vezes não é nem questão de valores, mas é de forma de pagamento, do que tá incluso naquele valor. Aí a pessoa quer mais, aí eu falo, não, isso custa mais, não, mas eu só quero pagar isso. E aí não dá certo. Às vezes a gente fecha e não rola. Já aconteceu. Vamos fazer? Vamos, o preço é esse? Fechou, é isso. Tananana. Aí depois fala, não vou mais fazer agora, vou fazer mais pra frente, não sei o que. Acontece, gente. Todo mundo leva mais não do que sim. Então assim, se a cada 10 que você vai atrás, um fecha, quer dizer que se você for atrás de 20, você vai ter 2. Se você for atrás de 30, você vai ter 3. Se você for atrás de 40, você vai ter 4. Então não adianta você ir atrás de 5 pessoas, aí as 5 pessoas falaram não, você fala, ai, não é pra mim. Nossa, não é pra mim, não. Então, igual eu falei aqui, o meu primeiro serviço foi indicação. Mas pra eu conseguir o segundo, demorou. Por quê? Primeiro porque era muito rótulo e me ocupava muito tempo esse primeiro serviço que eu fiz. Então, assim, e aí, de novo, a insegurança e aquela questão de sair de novo da zona de conforto. Então, assim, eu já tinha conseguido o primeiro, eu já tava pondo aquilo em prática, eu já tinha bastante rótulo pra fazer. Por que eu vou sair aqui desse lugar quentinho, né, que eu já tô? Por que eu vou querer sair de novo dessa zona de conforto? Então, demorou pra eu ir atrás, e a hora que eu fui atrás, demorou pra eu conseguir alguém que confiasse em mim de novo, que quisesse fazer, que casasse ali datas, prazo de entrega, valores e tudo mais. Então, não é assim, gente, tem que sair mesmo. E só aconteceu a hora que eu falei, não, se eu não começar, fazer prospecção como parte do meu trabalho, porque é parte do trabalho, assim como tudo que você tem que fazer obrigatoriamente no seu trabalho. Se você quer trabalhar como consultora e aí você tem que prospectar clientes, ou se você está procurando um emprego nessa área, você tem que ir atrás, você tem que saber quais empresas têm vaga, o que a vaga exige, se você tem todos aqueles requisitos, se você não tem, você tem que começar a ir atrás de aperfeiçoar alguma coisa. E se você tem clientes, você tem que sair batendo de porta em porta mesmo, você pode fazer isso online ou pelo telefone, mas é o famoso bater de porta em porta até alguém te dar um sim, gente. Não tem segredo, eu não vou dar uma fórmula mágica aqui pra vocês. É ir atrás, só que assim, é lógico que com o tempo você vai aperfeiçoando a forma de conversar com o seu cliente, o que você pode falar, o que é melhor não falar, porque qual é um erro que eu cometia muito? E eu sempre falo aqui pra vocês não fazerem isso. Eu ia atrás do cliente e aí eu falava assim, então, porque você tem um erro aqui nos seus alergênicos, porque você declara amêndoa na lista de ingredientes e não declara amêndoa aqui na lista de alergênicos, né? E aí lá na RDC 26 fala que precisa, então eu posso arrumar isso pra você. Aí a pessoa falava, tá bom, obrigada. Por que ela vai fechar comigo se eu já falei qual é o erro e inclusive já dei a fonte de onde ela tem que olhar pra arrumar aquilo? Né? Então uma coisa você fala assim, então, é porque tem uma questão aqui com alergênicos, né? Aí isso pode impactar ali no glúten e tal. Então você fala que você sabe qual é o erro e você sabe arrumar, mas você não fala o que é exatamente o erro, nem como ela vai arrumar, porque ela não precisa de você, né? Então é isso, gente. E aí isso eu acho que é muito pessoal. Eu, pelo menos, aprendi tudo isso na raça. Eu nunca fiz um curso de consultoria. Como prospectar clientes. Não, foi tudo no feeling, foi tudo na raça. E aí eu fui entendendo o que funcionava melhor, o que me abria portas e o que eu tava fazendo de errado. Como, por exemplo, entregar já tudo que tá errado pra pessoa e aí falar, eu posso arrumar. Daí ela pensa, eu sei que você pode, você acabou de me falar como arrumar, pode deixar que eu faço. Né? Então, tem isso. Não fazer follow-up, né? Que é ligar de novo. Então, você manda um e-mail, a pessoa não te responde, você nunca mais manda um e-mail pra ela. Ou ela te responde, aí ela fala assim, não, eu vou ver e a gente volta a se falar. E aí ela nunca mais volta e você também nunca mais volta. Tem muita gente que peca por isso também. Então, tem que ficar de olho nessas coisas. Indicação, gente. Boca a boca mesmo. Então, assim, a hora que você conseguir o seu primeiro trabalho, cuide dele como se fosse um filho. Você tem que dar tudo de si ali. Você tem que mostrar tudo que você sabe. Tudo que você sabe. Então, assim, faz com carinho, faz com zelo, faz com atenção, faz com dedicação, faz como se, a sua vida dependesse daquele trabalho.
Trate o seu cliente como se ele fosse, tipo assim, meu Deus, o Deus na Terra. Por quê, gente? Porque isso vai te render outros clientes. É o que eu falei sobre se valorizar na live, que eu ainda tenho esperanças de salvar essa live, gente, que ela tá aqui, mas ela não tá funcionando, entendeu? Então, isso te valoriza, né? Vai lá, faz o melhor trabalho que você pode fazer, porque o seu cliente vai ficar feliz com isso, ele vai achar que o investimento dele valeu a pena. E aí, toda vez que ele precisar, ele vai lembrar de você. E toda vez que alguém perguntar e pedir uma indicação, ele vai te indicar. Porque ele conhece o seu trabalho, ele gostou do seu trabalho, ele confia no seu trabalho. E por indicação, gente, quem chega por indicação é meio caminho andado. Quer dizer que vai 100% de certeza que vai dar certo? Não, mas é meio caminho andado, porque esse cara já tem uma referência sua, ele já viu um trabalho que você fez, ele já sabe provavelmente quanto você cobrou, então ele já vem, e mesmo assim ele veio até você, então ele veio todo aberto para fechar com você. Só se acontecer uma coisa muito, muito grave ali no meio que isso não vai dar certo, tá? 100% das vezes dá certo? Não, claro que não. Às vezes acontece algo ali no meio que acaba não dando certo. Mas quando vem por indicação é 100%. Porque imagina, ó. Tô querendo aqui, sei lá, fazer a unha. Aí eu vou em uma amiga minha e falo, cara, onde você tá fazendo sua unha? Porque eu tô precisando fazer, o lugar que eu faço não tá dando mais, eu quero fazer aqui mais perto de casa, eu sei que você faz por aqui, onde você faz? Aí ela fala assim, sei lá, eu faço num salão ali que é baratinho, não é muito bom não, mas sei lá, é barato, aí eu vou lá. Aí você pensa, tá, mas assim, eu não quero só algo barato, eu quero alguém que faça bem a minha unha, né? Aí você já fica meio, ok. Às vezes você vai até lá uma vez, ver, aí você fica meio, Aí eu vou em outra pessoa e falo, em outra amiga e falo, cara, eu tô precisando de um lugar, mas já me indicaram aquele ali, mas não gostei muito. Mas me falaram mesmo que era só ia lá porque era barato, então não gostei muito. Não, olha, eu faço em um lugar que é assim, nossa, é maravilhoso, porque eu chego lá, a cadeira é gostosa pra sentar, elas atendem em duas, então tipo assim, enquanto uma faz a mão, a outra faz o pé. Olha, eu já fiz com várias lá, todas são excelentes. Eles têm uma variedade de esmalte, então assim, tem todas as cores, todas as novidades tem lá, e não sei o que. Olha aqui minha unha, ó. Não, é ótimo, não é muito barato, tá? Custa, sei lá, R$80 pra fazer pé e mão. Mas olha, vale a pena. Aí você pensa, ok, R$80 eu topo pagar. R$80 é caro, né? Enfim, R$80 eu topo pagar, falo que é super bom, tem uma variedade de esmalte, uma cadeira confortável. Eu vou lá. Pra eu parar de ir lá, sendo que eu sei que o serviço é bom, que eu sei quanto custa, eu já me dispus a pagar aquilo, nananã. Pra eu parar de ir lá, a pessoa tem que ser muito ruim. Porque eu já fui toda já querendo gostar daquele lugar. Diferente do outro que eu já fui meio assim, sei que aqui é meio ruim, eu só tô vindo aqui porque é meio barato, mas você já vai meio... Mas quando você tem uma boa indicação, você já vai toda aberta pra gostar do negócio, você já vai ali toda feliz porque você encontrou o que você queria. Então se a pessoa ela faz o que tem que fazer, você já fica. E com cliente de rotulagem é a mesma coisa, gente. Se você entrega um trabalho bom, se a pessoa sente confiança no que você faz, se você resolve o problema dela, se você tá ali disponível, se mesmo você errando, você vai lá e você corrige e tudo mais, a pessoa vai te indicar e você vai começar a ter clientes vindo até você por indicação. E isso é maravilhoso, tá? Isso é assim a melhor forma de ter clientes que existe, a indicação, ainda é o boca a boca. Tá? E aí, gente, como entregar o trabalho de rotulagem? Eu já fiz uma live aqui sobre isso, tem um vídeo aqui sobre isso, que é como eu entrego o meu trabalho de rotulagem. Então eu não acho que tem um jeito só que é o certo e todos os outros são errados. Eu acho que você tem que entender como você quer entregar esse trabalho e ver qual vai ser a aceitação dos seus clientes. Se você está dentro da indústria, eu sempre falo mais para consultoria porque é a minha experiência, né, gente? Mas se você está dentro da indústria, provavelmente isso vai ser padronizado, né? Então, assim, você não vai ter muita dificuldade em saber como entregar o trabalho porque a indústria vai ter um padrão. Se a indústria não tem um padrão e você está chegando lá justamente para arrumar isso,
você vai ter que entender como funciona o fluxo da indústria e como funciona o seu trabalho. E aí você vai ter que achar ali qual é a melhor forma disso acontecer. Agora, quando você tá na consultoria, você vai trabalhar com vários clientes diferentes. Então, não tem como você achar a forma que funciona para cada cliente. Você não vai a cada trabalho mudar a sua forma de entregar, né? Agora, o que acontece? Eu fazia um tipo de relatório antes, e aí eu via que toda vez que eu entregava, tinha muita dúvida. Então eu falei, nossa, não, essas dúvidas aqui mais frequentes eu já vou começar a colocar no meu relatório. Então eu comecei a explicar um pouquinho mais o que era cada coisa. Mas eu também não explico demais, porque a pessoa não quer aprender rotulagem, ela quer que eu resolva o problema dela. Então antes eu também tentava escrever muito certinho, muito formal, tudo. Hoje eu já escrevo mais da forma que eu falo. Então, a escrita do meu relatório é quase como se eu estivesse falando com a pessoa mesmo. É claro que eu não vou escrever, tipo, VC, Q, tipo, só o Qzinho, tudo com TD, eu não vou ficar abreviando as coisas. Eu tô conversando no WhatsApp com a pessoa, né? Até com o WhatsApp, quando eu tô conversando com o cliente, eu tomo cuidado com essas coisas. Até em post, que às vezes escapa uma coisa ou outra, mas eu tomo muito cuidado pra não ficar usando essas gírias de internet. Mas eu entrego quase como se eu estivesse conversando com o português correto, com toda a gramática, né, e tudo mais, mas de uma forma bem simples para ela entender o que eu quero passar com aquela informação. Porque o essencial é isso. O essencial é que o cliente entenda o que você está fazendo. Então eu sei que tem gente que entrega em forma de tabelas, informações. Eu sei que tem gente que entrega em forma de checklist as informações. Eu sei que tem gente que altera a arte da pessoa. Ela não cria a arte, mas ela altera a arte da pessoa através de programas que eu não sei quais são, porque eu já falei que eu não entendo disso. Como eu faço? Eu escrevo um relatório, tá? Então eu escrevo um relatório tópico por tópico e eu só coloco lá, que é outra coisa que eu fazia que confundia muito. Eu colocava todas as partes do rótulo da pessoa. O que ela precisava alterar, eu falava alteração. O que ela não precisava alterar, eu falava só que estava certo. Aí eu vi que tipo, não tinha a menor necessidade, que eu podia escrever no relatório só o que ela precisava alterar e que o restante estava certo. Então eu comecei a mudar isso, eu comecei a explicar um pouquinho mais, eu deixo a referência da legislação, queira ela ou não, porque isso me ajuda na hora de revisar, se eu precisar e ajudar ela, se ela quiser. Primeiro ela vai ter um respaldo, né, fiscalização, alguma coisa assim, ela vai ter ali a informação da legislação, e se ela também quiser conferir qualquer coisa, ela tá ali, a legislação. Então você vai achando o seu jeito e o jeito que funciona para o seu cliente. Agora, às vezes já aconteceu, eu mandei o relatório, o cara me falou, não entendi nada, eu quero que você risque na minha arte aí o que é para fazer. Fala, esse aqui sai, esse aqui muda para isso. Falei, ok. Imprimi a arte dele, comecei a riscar, mandei uma foto para ele, falei, é isso? Ele falou, é. Falei, ok. Então, o que eu faço agora? Eu já risco a arte mesmo, então eu imprimo sim, gente. Eu uso folha, sim. Eu imprimo a arte e começo a riscar. Então, quando já tem a arte, né? Quando não tem, é só no relatório mesmo. Mas quando já tem, eu começo. Puxo uma seta aqui, preciso alterar isso. Puxo uma seta ali, preciso alterar aquilo. Antes eu fazia isso só pra me guiar. Agora eu faço mais bonitinho, porque eu já mando junto pro cliente também. Eu falo, ó, tá aqui o relatório, aqui tá mais ilustrado. Tipo assim, desenhei para você. E foi. E isso melhorou muito o retorno. Eu falo, ficou alguma dúvida? Não, entendi direitinho, tá ótimo. Então, é assim que eu entrego meu trabalho, tá, gente? Mas isso é muito particular entre você e o seu cliente, tá? Então é isso. E aí, gente, pra finalizar, eu queria falar o que acontece com um rótulo errado. Quais são as consequências disso? Então, não tem muito certo, vai acontecer isso. Mas você pode tomar só uma notificação, né, do órgão que tá te fiscalizando, falando, tem que mudar isso aqui tá errado. Você pode tomar multa, que pode ser pequena, pode ser grande. Você pode ser processado pelo consumidor. Você pode sofrer uma denúncia de concorrente, aí vão lá te fiscalizar. Você pode ter que trocar todas as suas embalagens. Você pode ter o seu produto recolhido do mercado, pode ser suspensa a comercialização daquele produto em casos mais graves. Então tem uma legislação que eu não vou saber dizer pra vocês qual é agora, que eu não sou um Google da rotulagem, então eu não lembro de cabeça o número dessa legislação, mas ela está no fim de todas as legislações. Então você pega lá, RDC 26, lá no fim fala que se não cumprir o que está disposto na RDC 26, isso é uma infração sanitária
de acordo com a lei número nananana. Se você entrar nessa lei, você vai ver tudo o que pode acontecer, quais são as consequências. Só que a consequência, gente, não é para o profissional, não diretamente, pelo menos. Então, se você é consultor, é muito bom deixar em contrato como que vai funcionar isso, né? Então, sobre o que você é responsável, o que não é, e se caso você seja responsável por algo que deu errado, quais serão as consequências? Isso tem que ter em contrato. Se você vai pagar uma multa, se você vai devolver o dinheiro, se você vai pagar a multa, o que, né, não recomendo que você se comprometa a isso. E se você é o funcionário da empresa, você nunca vai pagar a multa, mas assim, uma promoção que você não vai receber, né? Então assim, você pode ser demitido, você pode ficar ali e tomar uma bronca, alguma coisa, alguma consequência vai ter, né? Sempre tem consequências, mas pagar a multa você não vai. Então isso é um medo que às vezes pode paralisar as pessoas. Não, mas rotulagem pode dar multa, não sei o quê. Mas não quer dizer que se você errar, você vai pagar uma multa milionária. Mas a empresa vai, né? E é a questão da indicação. Você acha que um cara que tomou uma multa de 1 milhão porque você fez um rótulo errado vai te indicar? Não vai, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, mas não precisa ter medo de ter que pagar uma multa de 1 milhão, tá? E aí, gente, última dica que eu vou deixar aqui pra vocês é: invistam em 2 coisas, tá? Eu vi que tem muita pergunta aqui sobre eu abro MEI, eu sou autônoma, o que eu faço pra começar, não sei o quê. Procurem um contador para isso. Eu não vou ficar falando aqui sobre isso porque eu não sou contadora, eu não entendo dessas burocracias. Eu cometi essa cagada de não ir atrás de um contador quando eu comecei, então eu fiquei batendo cabeça para descobrir o que eu ia fazer. No fim, eu me tornei autônoma aqui pela Prefeitura de São Paulo, tem como fazer um cadastro como autônomo. E aí eu consigo sim emitir nota fiscal, que é algo necessário, tá? Então eu consigo emitir nota fiscal como autônoma pela Prefeitura de São Paulo, no meu CPF mesmo. Aqui em São Paulo eu não pago ISS, que é o Imposto sobre Serviço, então autônomos não pagam ISS, mas eu pago um imposto de renda maior. Eu não sei quanto também, porque eu não entendo de nada disso, mas eu sei que eu pago um imposto de renda maior do que se eu tivesse MEI ou outra coisa. Tem como conseguir MEI, tá, gente, para atuar como consultor, mas como eu disse, eu não sei, porque eu não sou contadora e eu não entendo dessas coisas, mas eu sei que tem gente que atua como consultor que tem MEI, então tem como. Mas 2 investimentos que é essencial que você precise fazer se você vai começar na área de consultoria. Um advogado para fazer o seu contrato e te explicar o que é cada cláusula protegida, do que você tá, o que é isso, o que é aquilo, e onde você pode alterar esse contrato e onde você não pode alterar esse contrato. Então esse é um investimento muito bom que você vai fazer uma vez na vida. O cara vai montar ali um contrato para você e você vai usar por muito tempo esse contrato. Então tenha um advogado para fazer um contrato. E 2, tenha um contador para você entender como que você começa, o que é melhor, que tipo de imposto que você tem que pagar, que tipo de imposto que vai estar embutido ali no seu serviço, porque senão você tá achando que você tá ganhando X e na verdade você tá ganhando X menos tanto por cento, porque você vai ter que pagar imposto lá na frente. Tudo isso faz parte de como construir o seu preço. Então, contador e advogado, invistam. São coisas que você vai investir. Você não precisa de um contador para fazer o seu imposto de renda e essas declarações de imposto se você não quiser. Mas para te guiar, para te dar esse norte, invistam. Não faça igual eu, que eu fiquei caçando aí o que fazer e nem sei se eu fiz a melhor escolha, mas também não fui atrás para ver isso, porque ok, tá funcionando como autônomo. E outra coisa, gente, precisa sim estar ativo no conselho da classe da sua profissão, tá? Se você trabalha como consultor na área de alimentos, é porque a sua formação te permite trabalhar como consultor na área de alimentos. Se a sua formação te permite trabalhar como consultor na área de alimentos, isso quer dizer que você está exercendo a sua profissão. E você só pode exercer a sua profissão quando você está ativo no conselho da sua profissão. Isso foi algo que eu aprendi na prática também, isso foi algo que eu aprendi tomando na cabeça
Então, precisa sim estar ativo, tá? Já me perguntaram isso aqui também, quando eu comecei a trabalhar com rotulagem, eu não estava no CREA e eu achava que eu não precisava por ser consultora, tá? Porque normalmente a gente não entende como os conselhos funcionam, né? Mas aí eu vi, né, que eu precisava e aí eu entrei no CREA, então hoje eu estou no CREA. Também me perguntam, você tem CRQ, você tem CREA, o que você tem? Eu tenho CREA, então eu estou cadastrada no CREA de São Paulo, tá? Então é isso, gente. Mais alguma dúvida? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Então, Ana Célia, Ana Cecília, tem como ser MEI, sim. Tem como ser MEI, sim. Não sei como, não me pergunte, mas eu sei que tem consultor que é MEI, então tem como consultor ser MEI, tá? E eu sei que elas não estão fazendo nada ilegal também, porque é o tipo de pessoa que o quê? Que procurou um contador para fazer as coisas. Então tá tudo legal, tá tudo certinho e é MEI, então tem como. Como, não sei. Como entregar o trabalho, eu falei, questões burocráticas, se a pessoa jurídica tal, procure um contador, que eu não vou ficar falando coisas levianas aqui. Prospecção de clientes, falei. A faculdade não ensina isso, aprendi um pouco no osso. Sim, tem muita coisa que a faculdade não ensina, principalmente coisas práticas. Principalmente como ser empreendedor, consultor e tal. Eu não vi nada disso na faculdade. A faculdade me ensinou a ser uma ótima profissional dentro de uma indústria. Quando não tem ficha técnica do produto e nem tabelas confiáveis, o que você faz? Não faço. Nossa, tomei um banho. Se eu não tenho a ficha técnica do produto e ele não tá nas tabelas confiáveis, alguém vai ter que arrumar a ficha técnica dele. Estagiário tem responsabilidade sobre o rótulo? Depende de qual é a sua função de estagiário. Cada estagiário é um estagiário. Sou tecnóloga de alimentos. Posso trabalhar com rotulagem e ter a minha empresa? Pode. Sendo estudante de engenharia de alimentos, 7º período, posso já atuar na área? Você pode atuar na área como estagiária, você não pode sair fazendo rótulo, que isso é exercer ilegalmente a sua profissão, já que você ainda não é formada. Mas pode trabalhar com alguém, fazendo rótulo, a pessoa corrige, ou você corrige, estágio, pode. Precisa ter CRQ ativo? Precisa. Como apresentar o trabalho para o cliente? Falei. Não tenho amplo conhecimento das leis. Amplo conhecimento das leis vem com o tempo e com a prática, tá? O que você precisa ter é a base de conhecimento e onde buscar outras legislações de forma confiável, caso você precise. É isso que você precisa, tá? Gente, o checklist é ótimo, porque ele te lembra de informações. E no caso do checklist, que é bônus do Vida de Rotulagem, tem a legislação do lado. Então ainda tem a referência de onde você vai achar aquela informação, tá? Aliás, vendendo meu peixe aqui no Vida de Rotulagem, além de todo o curso das aulas, tem checklist, tem e-book para consultar e estudar, tem o VR Fácil, que ajuda no cálculo da tabela nutricional, tem as lives, tem a rede de apoio lá na comunidade. Então, assim, é realmente um curso bem completo, tá? Não é porque é meu não, mas ele é, assim, bem completo. Porque nos sorvetes vem peso líquido 1 litro, conteúdo 476 gramas. No caso é o contrário, né? Peso líquido 476 gramas, conteúdo 1 litro. Mas porque sorvete pode declarar das duas formas. É obrigatório declarar em quantidade de massa, tá? Então em gramas. Mas se você quiser colocar litros também, tudo bem. O que isso tem a ver com começar na rotulagem? Não sei, né, Laura? Mas tá respondido. Os conteúdos para ter embasamento. Será que nos embasamos em todos? Tem que se embasar em todos que estão ligados à rotulagem, que é basicamente as legislações. Então, se baseie nas legislações. CNPJ também, falei, forma de entregar trabalho. Só perguntaram, a maioria foi isso, né, gente? O que eu vou ser? CNPJ, CPF, MEI, procure um contador.
prospecção, falei, forma de entregar trabalho, falei também. Então, acho que fechamos, não é, meu povo? Ó, meu povo, Paulo Heloísa. Tem que ser o CREA, pode ser CRQ. Gente, o CREA fala que todo engenheiro tem que estar no CREA, tá? Eles falam que não pode estar no CRQ, mas eu sei que tem engenheiro de alimentos e engenheiro químicos no CRQ. Aí eu já não sei. Gente, não me perguntem de questões burocráticas de verdade. Eu sou engenheira de alimentos, faço rotulagem. De rotulagem, vocês podem me perguntar tudo. De questões burocráticas, onde que vai, onde que se afilia, o que eu tenho que pagar, que tipo de imposto. Não sei, gente. Eu tenho CREA, tá? Eu sou engenheira, tenho CREA. Esse ponto do advogado é sobre contrato por cliente? É contrato de prestação de serviço. Para você ter o seu contrato, para você fazer um negócio com o seu cliente. É para o seu respaldo. Para o seu respaldo. O consultor é responsável pela arte do rótulo também ou a galera do marketing? Eu não sou. Se você for bom com arte, dominar tudo isso, é uma coisa que vai valorizar o seu trabalho. Você já vende a arte com os dizeres de rotulagem certo. Eu acho isso muito legal, não vejo problema nenhum. Mas eu não nasci com esse dom da arte, então eu não faço. Fátima disse, eu quero fazer o seu curso Vida de Rotulagem. Fátima, as inscrições abrem dia 31 de janeiro, durante a última live do desafio. Espero te ver nessa nova turma. Será muito bem-vinda. Laura falou, muito obrigada e desculpa o assunto errado. Não precisa pedir desculpa não, Laura. Eu respondi, né? Se eu respondi, eu não me liguei. Ah lá, Alessandra é engenheira de alimentos e tem CRQ. Fizeram o que as indústrias tinham, acontece bastante. Gente, mas é isso então. Espero que tenha ficado claro, que saia todo mundo aqui dessa live já começando na rotulagem amanhã. Ou pelo menos começando assim, tá bom, vai, eu vou pegar uma legislação pra ler. Não, tá bom, vai, eu vou estudar rotulagem. Não, eu vou começar nesse negócio. É pra começar, gente, é pra sair aqui da live e começar a rotulagem amanhã. Não esqueçam de se inscrever no desafio, porque não basta começar na rotulagem, a gente tem que ser um bom profissional que tá sempre se atualizando. Então vamos pro desafio, entender as novidades que 2020 trouxe pra gente e colocar isso em prática, tá? Porque a gente vai colocar todos os conhecimentos do desafio em prática. E no dia 31, durante a última live desse desafio, que são 4 lives gratuitas, online, dia 25, 27 e 29, e aí dia 31, durante a última live, eu vou abrir a primeira turma de 2021, VR9, do Vida de Rotulagem, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigada a todos vocês que estiveram comigo aqui essa noite, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até amanhã, meio-dia, live com o Brenner, que vai contar as experiências dele com rotulagem como RT, tá bom, gente? Um beijo, até mais, tchau, tchau.